Bem-vindo de volta. Você está acompanhando, hora a hora, cada momento da paixão de Jesus Cristo. Jerusalém, sexta-feira, 4 da manhã. A noite ainda cobre a cidade, mas dentro da casa de Caifás, o Sinédrio já havia tomado sua decisão. Agora era preciso torná-la oficial. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas se reúnem novamente, desta vez em sessão formal. A lei judaica não permitia condenações à morte durante a noite, então convocam Jesus mais uma vez para repetir o julgamento à luz do dia e dar aparência de legalidade ao que já havia sido decidido nas sombras da madrugada. Jesus é trazido diante deles, e a pergunta volta: Tu és o Filho de Deus? Jesus responde: Vós o dizeis, eu sou. É suficiente. O Sinédrio confirma a sentença. Jesus é réu de morte por blasfêmia. Mas havia um problema. Sob a ocupação romana, o Sinédrio havia perdido o direito de executar a pena de morte. Apenas Roma podia ordenar uma execução. E a execução que os sacerdotes queriam, a crucificação, a morte mais humilhante e maldita na tradição judaica, só podia ser ordenada pelo governador romano. Precisavam de Pilatos. E é para lá que conduzem Jesus. Amarrado, marcado pelos golpes da noite, caminhando pelas ruas de Jerusalém que começam a despertar para mais um dia. O sol começa a nascer sobre Jerusalém. 5 da manhã. A cidade desperta lentamente. Os primeiros comerciantes abrem suas bancas, os peregrinos da Páscoa começam a se mover pelas ruas, e em meio a tudo isso, um grupo atravessa a cidade alta em direção ao pretório, o palácio romano. À frente, os sumos sacerdotes e os anciãos. Atrás, conduzido por soldados, Jesus. Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia havia alguns anos. Um homem pragmático, político, acostumado a lidar com as tensões constantes entre Roma e o povo judeu. Não era um homem mau no sentido comum da palavra. Era algo talvez mais perigoso. Um homem que sabia distinguir o certo do errado e ainda assim escolhia o conveniente. Os sacerdotes param do lado de fora do pretório. Um detalhe revelador. Eles se recusam a entrar no palácio romano para não se contaminarem antes da Páscoa. Aqueles mesmos homens que haviam passado a noite tramando a morte de um inocente, preocupados agora com a pureza ritual. Pilatos então sai para falar com eles. Que acusação trazeis contra este homem? Os sacerdotes respondem com uma pressão política. Se este não fosse um malfeitor, não tê-lo teríamos entregado. Pilatos olha para Jesus. E algo naquele homem amarrado e silencioso o inquieta profundamente. Manda conduzi-lo para dentro. E começa o interrogatório. És tu o rei dos judeus? Jesus responde com calma. O meu reino não é deste mundo. Pilatos não sabe o que fazer com aquela resposta. 6 horas da manhã. Pilatos encontra uma saída. Ao interrogar Jesus e descobrir que ele era galileu, o governador romano percebe que Jesus está sob a jurisdição de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, que por coincidência estava em Jerusalém naqueles dias para a festa da Páscoa. Pilatos aproveita a oportunidade. Manda Jesus para Herodes. Uma decisão política disfarçada de protocolo legal. Herodes Antipas. O mesmo homem que havia mandado decapitar João Batista, o filho do Herodes que havia massacrado os inocentes de Belém. Um homem marcado pela crueldade, pela covardia e pelo vazio de quem tem todo o poder e nenhum caráter. Quando Jesus chega diante dele, Herodes fica genuinamente animado. O Evangelho de Lucas diz que ele havia desejado ver Jesus há muito tempo, porque havia ouvido falar dos seus milagres e queria assistir a um pessoalmente, como quem vai ao circo esperar por um espetáculo. Herodes faz perguntas, muitas perguntas. Jesus não responde nenhuma. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum milagre. Diante de um homem que queria usar o Filho de Deus como entretenimento, Jesus escolheu o silêncio mais absoluto. Os sumos sacerdotes e escribas presentes aproveitam para acusá-lo com veemência. Herodes e seus soldados começam a zombar de Jesus, vestem nele uma túnica branca, o traje dos loucos e dos tolos, em sinal de escárnio, e devolvem Jesus a Pilatos.
o rei mais poderoso da Galiléia, havia encontrado o Filho de Deus e não soube o que fazer com ele. 7 horas da manhã. Jesus volta ao pretório. A túnica branca do escárnio de Herodes ainda sobre seus ombros, o rosto marcado pelos golpes da noite, os olhos carregando o cansaço de horas sem dormir, sem comer, sem descanso. Pilatos o recebe novamente e desta vez convoca os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e tenta uma última vez encerrar aquele caso sem derramamento de sangue. Apresentastes-me este homem como agitador do povo, interroguei-o diante de vós e não achei nele nenhuma culpa. Nem tampouco Herodes, pois nulo devolveu. Este homem não fez nada que mereça a morte. A declaração de Pilatos é clara, direta, irrefutável. Jesus é inocente. 2 governantes o disseram, a lei estava do lado dele. Mas a multidão não quer a lei, quer sangue. E Pilatos, o homem que sabia a verdade e tinha o poder de agir sobre ela, começa a ceder. Há um costume da festa. O governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos oferece Jesus. Tenta uma última manobra política para libertá-lo sem confronto direto com os sacerdotes. Mas os sumos sacerdotes já haviam trabalhado a multidão. Os gritos começam a ecoar pelo pátio do pretório, crescendo como uma onda que não tem como ser contida. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos olha para Jesus. Jesus o olha de volta, em silêncio, sem acusação, sem desespero. E Pilatos, naquele momento, faz a escolha mais covarde da história. Decide não decidir. Esta foi a 10ª hora da paixão de Jesus. 4 julgamentos, 4 homens com poder para libertá-lo, 4 vezes a justiça foi colocada à prova, e 4 vezes o medo e a conveniência venceram. A jornada continua, e a próxima hora trará o momento mais brutal de toda a paixão: a flagelação.